Estou aqui com a professora Isabela Machado para falar um pouco sobre o olhar do profissional de letras no que tange às questões gramaticais. Bom dia, professora. Bom dia, Alex. Então, por que a gente deve, então, conhecer todos os tipos de gramática? Esse é um primeiro ponto. A gente conhecendo a gramática normativa, a gramática descritiva, a histórica, a comparativa, a gente consegue trazer delas elementos importantes para a gente poder entender a evolução e o contexto sociocultural da nossa língua materna e até mesmo de outras línguas. Porque um falante, ele tem o conhecimento, já que ele traz dessa língua, e também isso envolve as questões culturais que ela traz. Por isso, a gente precisa conhecer todos os tipos de gramática. Também por que a gente deve, o bacharel em letras, ele deve conhecer muito bem as regras, né? Porque quando a gente conhece as regras gramaticais que regem uma língua, a gente tem mais facilidade para desenvolver um trabalho de revisão, de edição de texto. Mas a gente não pode se apegar só a esse fato, porque ele não dá conta de um trabalho efetivamente alinhado dentro dessa norma padrão. Por quê? Porque outros aspectos devem ser observados, né? Como a estilística do gênero proposto e também a questão textual, como o discurso e a textualidade que aquele texto está trazendo, que aquele enunciado está trazendo. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas sobre a importância da gente entender as estruturas das línguas, né? E isso se dá num estudo da gramática e sobre a gramática, como também o conhecimento da língua e sobre a língua, porque gramática e língua são aspectos distintos, né? Então, algumas considerações sobre esses estudos é que, primeiro, nós somos falantes, né, proficientes da nossa língua materna, e quando a gente entra na escola, por exemplo, a gente já chega sabendo falar o português. O que a gente aprende na escola, então, se a gente já sabe falar o português? A gente aprende um sistema de representação da nossa língua falada, que seria a língua escrita. E por isso é importante a gente entender a estrutura da nossa língua, né? Só que, além da estrutura, a gente vai aprender também a refletir sobre essa língua, né? Nas duas dimensões, então, as estruturais e as discursivas. Porque se a gente, para aprender uma língua, a gente não pode apenas aprender palavras, porque senão um dicionário daria conta disso. Mas a gente precisa aprender a estrutura dela, como que ela se dá de fato na sua integralidade. Então, a gente precisa, sim, do conhecimento da língua, né? Os conhecimentos linguísticos que formam a estrutura dela, os fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, mas também a gente precisa de um conhecimento sobre a nossa língua, que daí é um conhecimento que faça nos pensar e refletir sobre essa língua, que nos permita fazer análise, relações com outras línguas, para entendê-la de fato. Então, ok, professora. Então, muito obrigado pela sua explanação. Um bom dia. Obrigada, bom dia.